Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse webinar promovido pelo Prêmio Respostas para o Amanhã, que é a iniciativa brasileira do Programa Global da Samsung Solve for Tomorrow. Um prêmio que estimula e reconhece soluções inovadoras para problemas reais, baseados em conhecimentos das ciências da natureza e da matemática. No Brasil, desde 2014, o programa já mobilizou muita gente. Mais de 15 mil professores, mais de 8 mil projetos em mais de 5 mil municípios. Hoje foram convidados para acompanhar esse webinar alguns professores que estão participando da nossa estratégia formativa nessa etapa de mobilização da 8ª edição do prêmio, e que, portanto, tiveram na oficina Caminhos para Inovação no Ensino de Ciências, e, principalmente, os professores que já estão com projetos inscritos nessa edição. Então, para você, professor, que já inscreveu o projeto da equipe nessa edição do prêmio, em outras palavras, que aceitou o nosso desafio para identificar, investigar e propor soluções para um problema real, nosso muito obrigada e boa sorte. E para qualificar ainda mais os projetos inscritos, estamos aqui nesse evento de hoje para conhecer um pouco mais sobre prototipagem. No ano passado, na etapa de semifinalistas, na mentoria do prêmio, a gente ofereceu um webinar sobre esse tema e foi, assim, um divisor de águas para muitas equipes, ajudando de verdade a qualificar os seus protótipos. E, por isso, esse ano, a gente decidiu oferecer essa oportunidade ainda na etapa de inscrição, para um grupo mais amplo de professores. Além disso, nesse ano, também estamos lançando, em primeira mão e com exclusividade, para os projetos inscritos, um infográfico sobre prototipagem, que vamos conhecer nesse encontro. A ideia é que cada professor, a partir das características do projeto que vai desenvolver junto com os estudantes, possa aprofundar a sua pesquisa com esse material, conhecendo melhor e colocando em prática as ferramentas que fazem mais sentido para a sua realidade. Muito bem, então, se você é curioso, gosta de colocar a mão na massa, gosta de inventar, de testar, errar, corrigir, testar de novo, acertar, e quer saber mais sobre prototipagem, sobre tipos de protótipo, níveis de fidelidade, além de conhecer ferramentas digitais para apoiar essa prática, você está no lugar certo. E para explorar essa temática, quero apresentar o nosso convidado. Antes disso, quero convidar todo mundo para interagir no chat do YouTube, enviar suas perguntas, não tem pergunta certa, pergunta errada, muito à vontade, o nosso palestrante vai fazer algumas pausas ao longo da apresentação para responder as dúvidas de vocês. Então, vou chamar o Fabrício Massucci, ele é músico, artista visual e educador. É pesquisador na área de arte e tecnologia e atua na mediação de projetos em arte, eletrônica e faça você mesmo. Atualmente é professor de artes e STEAM no Colégio Bandeirantes, em São Paulo, e cursa uma especialização em arte e educação, além de atuar junto ao coletivo Máquina Tudo, na criação de obras visuais, jogos e oficinas com uso de diferentes tecnologias. Então, seja muito bem-vindo, Fabrício, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco, a palavra está com você. Obrigado, Juliana, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar sempre aqui falando um pouquinho sobre prototipagem, sobre a minha vivência com a mediação de projetos, né, com a construção de pequenos projetos, ou gadgets, ou jogos, que é um pouquinho do que eu faço na minha atuação como professor e também na minha atuação junto ao coletivo, né? Então, bom, acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre o que é prototipagem. Acho que eu pretendo passar para todo mundo hoje um recorte, assim, né, de uma das possíveis ideias de prototipagem, um pouquinho de como fazer isso, ou como algumas pessoas pensam esse assunto, por que prototipar, e também mostrar alguns projetos interessantes, assim, que permeiam esse campo um pouco da cultura maker, do faça você mesmo, pensando também na ciência, na engenharia, na tecnologia,
e em como fazer essas coisas, às vezes, com dispositivos de baixo custo. Enfim, a gente vai fazer um apanhado geral, né? O nosso tema central, então, é prototipagem, mas vou tentar puxar alguns outros ganchos, alguns outros caminhos que podem ser também muito interessantes. Beleza? Vamos lá? Eu preparei uma apresentação que é só um guia para ajudar a nossa conversa e que deve estar isso na tela agora. Muito legal. Então, estamos aqui no Solve for Tomorrow, construindo respostas para o amanhã. E o tema do nosso assunto de hoje é prototipagem para o desenvolvimento de projetos. A Juliana já me apresentou, eu sou o Fabrício, então fiquem à vontade para fazer perguntas a todo momento pelo chat. Em alguns momentos da apresentação eu vou parar para responder. Eu integro o coletivo Máquina Tudo, junto a outros 3 artistas, educadores, né, makers, enfim, pessoas que fazem um pouquinho de tudo. E eu também tenho esse projeto chamado Mazuti Music Hacks, que é um selo pelo qual uma espécie de selo, uma espécie de marca, pelo qual eu distribuo alguns produtos, entre aspas, que eu desenvolvo em música e eletrônica, né? Então, pedais de guitarra, alguns gadgetzinhos, controlador MIDI, e isso tem a ver também com as oficinas que eu faço às vezes, né? E vocês podem me encontrar nas redes sociais por esse arroba, né? Mazuti Music Hacks. Contextualizando um pouquinho, a gente vai falar sobre prototipagem de acordo com esse recorte do Design Thinking, né? O Design Thinking, não sei se todo mundo está acostumado com essa ideia, é uma espécie de metodologia de resolução de problemas e de execução de projetos que é baseada nos métodos naturais, assim, do desenvolvimento de alguma coisa, né? Mas, em geral, a grande diferença do Design Thinking é que ele é focado na pessoa que vai fazer uso daquilo, né? A gente fala que ele tem o ser humano no centro, né? Para quem quiser saber mais sobre isso, eu deixei ali embaixo o link desse site Design Thinking para Educadores. Tem um material muito bacana lá, que eu recomendo, e não faz muito parte desse webinar falar especificamente sobre Design Thinking, mas a gente só vai dar uma pincelada, beleza? Então, normalmente, ele é dividido nessas 5 etapas que vocês estão vendo aí na tela. Às vezes, dependendo do material, são 4 etapas, mas o caminho é mais ou menos esse. A gente descobre um desafio, então pode pensar, como que eu abordo esse desafio? A gente interpreta esse desafio. Como que eu entendo melhor essa situação? Quais são os problemas que envolvem essa situação? Quais são as necessidades das pessoas que estão dentro dessa demanda, dentro desse desafio, né? O passo 3, a ideação. Então, eu tenho uma oportunidade. O que eu consigo criar em cima dessa oportunidade? É um novo produto? É uma nova ideia? É uma solução? É uma proposta? O que eu consigo criar que vai me ajudar a resolver aquele desafio que eu identifiquei no passo 1, a partir daquilo que eu descobri no passo 2. E aí, a etapa 4, que é a etapa de experimentação. Legal, então eu tive uma ideia. Como que eu posso explorar melhor essa ideia, mostrar essa ideia, inclusive, para as pessoas e construir, de fato, alguma coisa com isso, né? E o passo 5, a evolução. A partir disso que eu construí, quais os passos que eu posso dar para tornar isso ainda melhor, né? Então, submeter isso a testes, olhar os erros, olhar os acertos, pontos fortes, pontos fracos. É sempre uma estrutura cíclica, né? E essa estrutura cíclica a gente dá o nome de iteração. Mas, para os nossos objetivos hoje, a gente vai focar aqui, no passo 4, que é a experimentação, que é justamente onde entra a ideia da prototipagem dentro do Design Thinking, tá bom? Então, ainda dentro dessa abordagem, o que é prototipagem? O que pode ser prototipagem, né? Normalmente a gente já tem uma ideia pré-concebida de que prototipagem é talvez uma versão mais simples ou ainda não finalizada de algo que a gente está criando. Mas prototipagem pode ser um pouquinho além disso. Então, a prototipagem, ela tira as ideias de dentro das nossas cabeças e as coloca no mundo. A gente materializa uma ideia. Um protótipo pode ser qualquer coisa que possua uma forma física. Uma parede de post-its, uma atividade de representação, roleplay. A gente pode falar mais sobre isso se alguém tiver dúvida. Um objeto, um construto, um
um invento, um protótipo mesmo, né? Às vezes a gente acaba precisando chamar assim por falta de um nome melhor. Nos primeiros estágios, a gente deve manter os protótipos baratos e em baixa resolução para aprender rápido e explorar as possibilidades, né? Então, tentar usar os materiais que estão ao nosso alcance. Folha de papel, canetinha, régua, post-it, um papelão, de repente, uma cola quente, fita crepe, arame, o que tiver fácil, né? E os protótipos, eles são mais bem-sucedidos quando as pessoas, que podem ser o time de criação, usuários e qualquer outra pessoa, na verdade, que pode pegar isso em mãos, né? Quando essas pessoas podem experimentar e interagir com o protótipo. Ou seja, um protótipo feito para interagir com as pessoas ou para receber alguma espécie de interação, por mais limitado que ele seja, tende a ser mais bem-sucedido. Isso é um fator bem importante. E são sempre uma ótima forma de iniciar uma conversa. Olha, testa isso aqui para mim. O que você acha? Né? Como você sente isso na sua mão, se é um protótipo físico? Como você enxerga isso? Né? O que isso te comunica? E o que você aprende das interações com protótipos leva a maior empatia e molda soluções de sucesso. Então, o protótipo é o tipo de coisa que a gente não se apega, a gente coloca, submete a teste e usa eles para aprender. Essa é a principal função da prototipagem. E esse texto que está aqui na tela, ele não é meu, ele é uma tradução que eu fiz desse material do Bootleg, do Design Thinking, da Escola de Design de Stanford. Então, o link está ali embaixo. É um material muito bacana que eu também recomendo. Ele ainda não está traduzido para português, mas é fácil conseguir traduzir, ele é muito visual, as frases são curtas, para quem tiver dificuldade com o inglês, não é super complicado não, vale muito a pena dar uma olhadinha nesse material, tá bom? Então vamos lá, né? Por que prototipar? Pensando de forma prática. A prototipagem normalmente é pensada como uma forma de teste de funcionalidade, aquilo que eu estava falando antes, né? Mas ela também serve a outros propósitos. O primeiro é o ganho de empatia. Prototipar aprofunda a nossa compreensão dos usuários e do espaço de criação, das nossas limitações criativas, daquilo que os usuários têm em mente, têm como necessidade. A gente pode explorar mais coisas por meio da prototipagem. Então, exploração. Desenvolva múltiplos conceitos para serem testados em paralelo. Às vezes a gente tem uma ideia complexa e pode quebrar ela em partes menores, por exemplo, para explorar tudo ao mesmo tempo, né, mas sem precisar de um produto ou de um protótipo complexo. Pensa num celular, por exemplo. A gente pode tentar fazer um protótipo só da forma dele, feito de papelão. A gente pode tentar fazer um protótipo só da navegação por meio de um simulador que funciona no computador ou no outro celular. A gente pode fazer protótipo dos ícones, dos desenhos, da tela. A gente pode fazer um protótipo da eletrônica, enfim. Dentro de um mesmo produto, nesse caso, de uma mesma ideia, a gente pode desenvolver múltiplos conceitos e testá-los em paralelo. O próprio teste. Então, a gente cria protótipos para testar e para refinar soluções, né? Quanto mais vezes a gente submeter um protótipo a teste, mais refinadas vão estar essas soluções, mais chances a gente tem de acertar, né? Poxa, se a gente procurar pela internet afora, a gente vai encontrar um grande número de protótipos que não deram certo e às vezes, produtos que foram lançados no mercado mesmo e foram um fracasso, porque eles não foram testados e as soluções não foram refinadas de forma suficiente, ou porque já erraram lá no primeiro passo, foi tentado, né, entregar uma solução para um problema que na verdade não existia. O mundo está cheio disso também, né? Bom, e inspiração. Você inspira outros compartilhando a sua visão. Isso também tem uma coisa que é muito interessante. Às vezes a gente faz um protótipo que não dá em nada, deixa ele ali do lado. Depois de um tempo a gente pode revisitar esse protótipo, ele pode funcionar para uma outra situação que a gente não estava nem imaginando que ele seria útil, né? Então, esses são alguns dos porquês, né? Por que é importante prototipar. Então, para além desse teste de funcionalidade, tem todas essas outras coisas. O ganho de empatia sendo um destaque, que volta lá para o passo 2 daquela estrutura do Design Thinking. Deixa eu voltar para vocês aqui, né? Da interpretação, né? Em algumas metodologias, a gente pode chamar isso de empatizar, né? De construir empatia, entender para quem você está construindo aquilo.
Então, a gente tem essa vantagem também numa prototipagem, certo? Bom, os protótipos podem ser de vários tipos. Principalmente, o que eu estou colocando agora está muito dentro da ideia do protótipo, dentro desse guarda-chuva do design thinking, tá bom? É um pouquinho diferente daquilo que a gente vê eventualmente num curso de design, um design de produto, ou design gráfico, enfim, desenho industrial, que tem formas mais específicas de protótipos, né? Que a gente pode chamar de mock-up ou wireframe, como a imagem que está no canto superior direito. Mas, enfim, dentro do design thinking, os protótipos têm eles são um pouco mais amplos, né? Tem uma definição mais ampla. E é por isso que eu coloquei ali que o céu é o limite. Então, qualquer coisa que te ajude, voltando lá atrás, a tirar a ideia da cabeça e concretizar ela de alguma forma, né? Isso pode ser considerado um protótipo. Então, protótipo pode ser um modelo físico de alguma coisa, uma maquete, um material digital, um storyboard, como aquela espécie de história em quadrinhos que está ali. Não sei se todo mundo conhece um storyboard, mas isso ajuda bastante a concatenar ideias, a tentar entender como que uma pessoa pode se relacionar com aquilo que você está oferecendo. Então, um diagrama, por mais simples que seja, por que não falar que um diagrama, um fluxograma, uma ideia de fluxo de pensamento, um mapa mental, né? Porque isso não pode ser considerado um protótipo. Uma história contada do futuro, caindo um pouco para o lado daquilo que eu falei antes, do roleplay, da interpretação, jogos de interpretação, contação de histórias, né? Você tentar se colocar no lugar de um usuário daquilo que você está propondo. Isso pode ser também considerado uma espécie de protótipo. Um anúncio, uma encenação, aí sim, voltando a falar do roleplay. E aí nas fotinhos, nessas 4 figuras que eu coloquei, tem um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? A gente tem aquela mochila de papel, que é um modelo físico que já testa tamanho, testa volume, testa, por exemplo, a forma com que isso vai ser colocado nos ombros, a proporção disso para as costas da pessoa, se cabe ou não um caderno ali dentro, isso é muito importante, não sei. Bolsa é sempre uma coisa, né? Às vezes a gente precisa carregar um notebook e ele não cabe exatamente dentro da bolsa, ou um caderno dentro de uma mochila que é pequena demais, enfim. Então, olha só a importância de um modelo físico até para essas coisas muito cotidianas, né? Ali ao lado a gente tem uma espécie de protótipo, na verdade, que são esses íconezinhos, que são a construção de um material gráfico, pensando muito na ideia do design gráfico mesmo, assim, né? Mas ainda isso é um protótipo, esses materiais não foram concretizados. A gente tem ali cartões de visita, né? Agenda, óculos, enfim, envelopes. O storyboard que eu já mencionei, e no canto superior direito é uma espécie de protótipo de o que me parece ser um website para navegação em celulares, né? Então a gente não tem nenhuma informação concreta ali, só marcações de onde estão as janelas, onde tem conteúdo em texto, como são as abas, qual é o visual dessa coisa. Certo? Bom, os protótipos podem ser divididos em 3 níveis. Na verdade, esses níveis eles se mesclam, né? E alguns deles a gente às vezes nem chama de protótipos, podem receber outros nomes, depende muito de como a gente está olhando para isso. Mas, a rigor, a gente pode falar que existem protótipos que são de baixa fidelidade, eles vão só trazer uma representação conceitual ou formal, ou seja, de conceito ou de forma, que é uma analogia à ideia principal desse protótipo, né? Os de média representam os aspectos principais da ideia e das funcionalidades daquilo que a gente está criando. E os de alta fidelidade, que é a representação mais completa possível da ideia a ser transmitida. Eu coloquei ali como exemplo um mock-up, né? Mas essa expressão mock-up, ela abarca só alguns tipos de protótipos, na verdade. Ela é muito comum no design gráfico, às vezes no design de produto, enfim. A gente não precisa se prender a essa definição especificamente, tá bom? Alguns exemplos de protótipos de baixa fidelidade são a parede de post-its, desenhos num papel, uma encenação, um diagrama. Os de média, uma maquete, um modelo de papelão, um modelo digital, pode ser um desenho 3D, por exemplo,
ou ainda, no caso, sei lá, de um aplicativo que a gente está fazendo, esse modelo digital ele pode ser só uma simulação de navegação por esse aplicativo, não sei, ou um wireframe que volta naquilo que eu falei do exemplo do slide anterior, que tinha um site, né, feito simplesmente com canetinha, para a gente mais ou menos visualizar onde estão as informações mais importantes, se tem imagens, se tem texto, etc. E os de alta fidelidade, aqui são alguns exemplos, né? Então, algo feito com fabricação digital, né, na impressão 3D, um modelo cortado a laser, um aplicativo que funciona, ele tem algumas funções implementadas, um website que já é interativo, que consegue receber informações, devolver informações para quem está interagindo com aquele site, né? Ou seja, praticamente alguns, quase que o produto completo ou já encaminhado para uma versão mais final, por assim dizer. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Fiquem à vontade para colocar no chat quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Eu vou... tem uma dúvida aqui. Quais materiais podemos utilizar para prototipar que sejam de baixo custo e deem um bom resultado? Do Edson, né? Vai depender muito daquilo que você vai querer prototipar, né? Então, os materiais mais comuns para protótipos físicos, dependendo do estilo, é sempre papelão, cola quente, canetinha, régua e tesoura, né? Mas depende muito do acesso que você eventualmente tem para algumas tecnologias, como o que eu mencionei ali, o corte a laser ou a impressão 3D. Hoje Fabrício, eu gosto muito, falando de uma tecnologia em geral, do corte a laser especificamente, pela velocidade que a gente consegue testar algumas ideias e porque é uma máquina que nos permite, apesar de não ser feita para construir coisas tridimensionais, a gente consegue fazer uma gambiarra e criar modelos 3D por meio do corte a laser, né? Mas eu já tentei muito com impressão 3D e essa categoria de produtos, ou de máquinas, enfim, são aquilo que a gente chama de prototipagem rápida. Assim, quem já viu uma impressora 3D funcionando, que fica 4 horas para fazer uma pecinha desse tamanho, não vai achar isso super rápido, mas é mais rápido do que antigamente, que a gente tinha que esculpir essa pecinha em algum material, né, ou em espuma floral, ou em, sei lá, sabão. Acho que algumas pessoas do design, que não é minha área de formação design, né, mas algumas pessoas do design vão saber do que eu estou falando, assim, porque em algumas épocas era muito mais comum isso, né, antes de ter impressora 3D de fácil acesso. Uma ideia para diminuição de carbono na atmosfera seria de alta fidelidade. Acho que o que a gente está tentando falar aqui tem mais a ver com a solução que você ofereceria para essa ideia, né? Então, assim, você fez análise do que, por exemplo, causa o carbono, ou você pensou num filtro que tende a diminuir a emissão de carbono, né? Então, qual que é a fidelidade do protótipo desse filtro? É aí sim que a gente consegue falar um pouquinho em fidelidade. Então, por exemplo, eu construí um modelo físico desse filtro em papelão para saber se ele cabe dentro da maioria dos escapamentos de carro que a gente tem hoje em dia, certo? Então, isso já tem uma média fidelidade. Agora, eu consegui, em laboratório, reconstruir ou construir, enfim, o material do que é feito esse filtro, mas ele ainda não está naquele formato. Poxa, mas já tem uma complexidade muito maior. Inclusive, são 2 protótipos diferentes para a mesma finalidade, certo? Então, pensando na construção desse material, né, ou na criação, enfim, desse material filtrante, isso já é um protótipo de muito mais alta fidelidade, que você pode submeter a certos testes. Então, na verdade, a fidelidade a gente pode olhar assim, primeiro para, entre aspas, para a solução, ou seja, para aquilo que a gente está criando, né? E assim a gente pode pensar se é de alta ou baixa fidelidade, e de quão próximo da solução ideal ele está. Gente, eu estou respondendo as perguntas, se vocês quiserem reperguntar em cima daquilo que eu falei, fiquem à vontade também, tá bom?
como trabalhar com Design Thinking no ensino à distância. Isso é um desafio gigantesco. Eu pretendo falar um pouquinho, trazer um pouquinho algumas ferramentas para vocês. Na verdade, esse infográfico que a gente preparou para vocês, que a gente está lançando hoje, ele visa ajudar um pouquinho com isso, né? Mostrar, inclusive, alguns projetos de exemplo, mas, em geral, como trabalhar com Design Thinking no ensino à distância. A gente tem algumas ferramentas clássicas de Design Thinking, que, em geral, vão estar em torno do brainstorm, vão estar em torno da construção coletiva, né, na identificação coletiva de problemas e na construção coletiva de soluções. Então, para falar algumas ferramentas assim de cabeça que não estão nessa apresentação, eu destaco o Jamboard do Google, né, ou, enfim, a Microsoft tem uma ferramenta também, tem alguns outros sites assim de outras companhias que têm ferramentas semelhantes, mas o que é? Basicamente é um documento coletivo que várias pessoas podem acessar virtualmente e rabiscar na mesma folha de papel. É essa a sensação. Então você pode colar post-its, escrever coisas, rabiscar, apagar o que seu colega fez, colocar várias páginas disso. Então o Jamboard é uma ferramenta que eu uso muito, tanto com os meus alunos, quanto com os meus colegas de trabalho, quando a gente precisa passar por um processo de design thinking, para identificar um problema, para propor soluções, fazer como disse, um brainstorm de soluções, que a gente sempre parte disso, né? Então, é uma das ferramentas assim mais clássicas, eu diria, para design thinking no ensino à distância. Mas isso vai depender muito das restrições do ensino à distância que você está enfrentando, né? Então, quem que são as pessoas com que você está trabalhando, qual é o acesso que elas têm à internet, qual é o letramento digital dessas pessoas, o quão confortáveis elas estão para usar uma ferramenta nova, né? Se esse acesso é feito por celular, por tablet, por computador, se ele é feito todo dia, uma vez por semana, tudo isso acaba mudando, né? É muito complicado mesmo. E acho que a gente faria outros webinars só para tocar nesse assunto de trabalhar com essas metodologias à distância. Última pergunta só desse bloco, mas vão colocando as perguntas, pessoal, depois eu vou tentando responder mais para o final da apresentação, beleza? Quando o protótipo não responde a pergunta, volta à fase inicial ou repensa uma outra aplicação. Em geral, a gente consegue simplesmente repensar a aplicação, porque as 2 fases ou 3 fases iniciais antes do protótipo vão estar muito em torno da definição do problema, se for um problema, tá? Mas supondo que seja um problema. Então, qual é o problema, quem ele afeta, como que é essa pessoa, o que gira em torno dessa pessoa, o que poderia ajudar essa pessoa. E aí, a partir disso, a gente faz um brainstorm para definir possíveis soluções para esse problema dessa pessoa, desse grupo de pessoas, tá? Então, se a gente está dizendo assim, que nesse 4º passo, né, que é o protótipo, ou seja, quando ele não responde a pergunta, a gente não precisaria voltar tanto lá atrás, porque o problema ainda está posto, as pessoas, né, ainda são as mesmas. Talvez a gente precise, então, olhar novamente para essas pessoas, voltar lá para o passo 3, para tentar identificar uma coisa que eventualmente a gente não identificou antes, ou simplesmente propor um novo protótipo, né? Vou dar um exemplo bobo. A gente está fazendo um aplicativo para pessoas da terceira idade. E a gente, sem querer, no nosso protótipo, fez as letras muito pequenininhas. E aí essas pessoas vão ter uma dificuldade para enxergar. E aí o protótipo não respondeu a pergunta que era em relação à navegação. Você queria saber se estava fácil de navegar. Mas tem um problema anterior ali, que é da própria acessibilidade. Então, se você consegue identificar isso, não, que meu protótipo está com as letras muito pequenas. Então, eu nem consegui responder a pergunta, que era saber se a navegação funciona, porque a pessoa nem conseguiu ler o que estava na tela. Então, assim, é só você revisitar o protótipo. Agora, se o problema for um pouco mais complexo, por exemplo, essa pessoa nunca viu um celular na frente, não tem ideia de como isso funciona, talvez a gente tenha que repensar essa conexão da solução que você está oferecendo, que seria um aplicativo, para a pessoa que você tem como centro do seu processo de design thinking. Beleza? Pessoal, vão colocando as perguntas aí, espero ter ajudado nesse nosso primeiro bloco, beleza? Então, vou continuar a apresentação, e na verdade agora
são algumas referências bem rapidinhas, assim, uns vídeos que eu vou passar, e vou comentar um pouquinho a respeito deles, mas antes eu vou mostrar quais são essas referências e por que eu escolhi, tá bom? Então, a primeira dessas referências é esse projeto aqui que é super legal, que é o FarmBot. O FarmBot, ele é uma espécie de robô autônomo que cuida de uma horta para você. Ele é um projeto de um aluno do MIT e ele usa tecnologias que são já bastante conhecidas. Assim, na verdade, ele é baseado no funcionamento de uma, que eu citei aqui, de uma impressora 3D, mais ou menos, né? Mas ele funciona mais ou menos com os mesmos tipos de comandos e tecnologias que uma máquina desse tipo. Uma cortadora laser, uma impressora 3D, uma CNC funcionaria. Além disso, eu quero mostrar para vocês o Precious Plastic, considerando que muitas das soluções ou muitas das ideias e projetos que passam pelo prêmio Respostas para o Amanhã tem um viés de sustentabilidade. Então, por isso que eu escolhi essas 3 aqui, né? É só um exemplo, são só ideias para sensibilizar vocês, ou, enfim, são até bastante conhecidas, é provável que alguns de vocês conheçam essas iniciativas. Precious Plastic é uma iniciativa que visa a reciclagem de plásticos, mas de uma maneira bem específica e descentralizada, vou falar um pouquinho melhor. E um projeto super lado B, que quase ninguém conhece, que eu tenho a sorte de conhecer uma das pessoas que integra esse projeto, que é o Tortuga Guardian, que é um bot, né, como um bot é um robô, na verdade, semi-autônomo, eu diria, que consegue identificar a presença de microplásticos na água e algumas outras características, né, temperatura, luminosidade, etc., daquele local. Então, eu queria passar os vídeos, 3 vídeos, né, cada um, de uma dessas referências para vocês, começando pelo FarmBot. Vamos ver? Bom, pessoal, esse é o FarmBot, né, que é essa iniciativa que eu estava dizendo, feito por um aluno do MIT, e eu esqueci de dizer anteriormente, os vídeos, 2 estão em inglês e um está em espanhol, então não se preocupem em entender as mensagens, isso não é importante, é mais, os vídeos são bastante visuais, assim, é mais para a gente ter contato mesmo com essas referências, tá? Esse FarmBot, esse exemplo que eu trouxe, é um projeto muito legal, porque, em primeiro lugar, ele é todo livre, né? Ele é open source. Você pode comprar os kits, mas, na verdade, todo o código-fonte dele, assim, né? Tudo aquilo faz parte desse projeto, você pode encontrar na própria página deles, do projeto, e fazer o seu, na verdade, modificar da forma que você achar mais interessante e tal, claro, dando os devidos créditos, mas é um projeto aberto, ou seja, não tem royalty, não tem direitos autorais envolvidos nessa ideia.
Ou seja, isso faz com que ele seja bastante barato. Mas o que é isso, afinal de contas, né? Ele é uma ideia de uma horta autônoma que se cria sozinha. Você, por meio daquele aplicativo ou de um computador, você se conecta no seu robô e fala quais são as espécies, as culturas que você quer cultivar ali dependendo do tamanho e tal. Então ele vai calcular para você qual a melhor distribuição dessas espécies naquele espaço de terra que você tem, quais são as distâncias entre elas, e aí você pode, por exemplo, colocar as sementes dessas diferentes espécies nos potinhos, que a máquina sozinha tem algumas ferramentas que são feitas na impressora 3D, e aí tem todo um esquema lá com um eletroímã e um tubo de água e outro tubo de sucção, é muito legal, assim. Então, a máquina sozinha escolhe a ferramenta, por exemplo, a ferramenta de plantar. Então, antes de plantar, ela tem que furar o solo. Então, ela pega a ferramenta, faz todos os furinhos no solo, volta, troca de ferramenta, pega a sementezinha, planta cada semente no lugar onde ela tem que estar, aí ela volta, pega a ferramenta da água e rega certinho os pontos onde tem as sementes no solo, né? Tudo isso feito com uma tecnologia já bastante conhecida, que é o comando numérico computadorizado, o tal do CNC, que é o que a gente usa, como eu estava dizendo, nas impressoras 3D, por exemplo. Então, para quem já se envolveu um pouquinho com eletrônica digital, já ouviu falar, por exemplo, de Arduino, e dá para você fazer um negócio desse com o Arduino, né? E no próprio site, também para quem já ouviu falar, ele usa para controlar tudo uma Raspberry Pi, que é um computador pequenininho embarcado, né, que fica lá dentro da máquina. Então ela tem essas duas tecnologias que são meio que os cérebros da máquina, né? Só voltando aqui, é dessa daqui que a gente está falando, beleza? Vamos ver o segundo vídeo, que é sobre esse projeto chamado Precious Plastic. Legal. Então, não sei se vocês já conheciam o Precious Plastic, como vocês viram aí, é um projeto desde 2016, o FarmBot também de 2016. E o que esse projeto é, né? Na verdade, ele cresceu muito e ele está super ramificado em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil tem pelo menos umas 3 ou 4 iniciativas ligadas a ele.
mas como eu disse, ele é descentralizado, né? Mas o que esses caras fizeram, né? A ideia era criar algumas máquinas que fizessem diferentes tipos de reciclagem ou de reutilização de plástico, né? Então, vocês viram lá que tem uma máquina que é um moedor de plástico, né? Ela quebra esse plástico em partes menores, e aí uma outra máquina que é uma extrusora, ou seja, ela derrete esse plástico e transforma ele num filamento, e aí você pode, enfim, colocar um molde depois disso, tentar transformar em uma luminária, ou até em filamento para impressora 3D, dependendo do plástico. Outra é uma prensa, que você pode também produzir um molde e prensar esse plástico em coisas diversas, que pode ser, aqui na foto, por exemplo, é uma junta, né, de 5 peças de madeira, mas pode ser todo tipo de coisa, desde o peão que ele mostrou lá, até no site deles tem uns mosquetõezinhos assim para fazer de chaveiro, lustre, bandejas, enfim, tudo aquilo que a gente usa de plástico, né? Claro, não aquilo que é usado para comida, porque tem uma questão mais sensível aí. Mas qual que é a ideia principal por trás? Era criar uma espécie de rede de pequenos empreendedores em torno da reciclagem do plástico, mas ou não necessariamente empreendedores, mas de pequenos centros de soluções desse tipo, igual aquilo que ele mostra. Olha, a gente compra o seu plástico aqui reciclado por 10 centavos ali o quilo, sei lá, né? Então as pessoas levam o plástico que elas têm em casa para esse lugar. Então essa pessoa faz a separação dos plásticos, moe os plásticos, separa, guarda bonitinho, e aí, dependendo da ideia que vier na cabeça e das máquinas e moldes que você tiver disponível, você pode reciclar, fazer uma coisa nova com aquele plástico e colocar à venda de novo, uma espécie de design cíclico, assim, né? E o Precious Plastic é uma iniciativa legal porque os modelos dessas máquinas eles estão disponíveis gratuitamente na internet. Então você pode, por exemplo, baixar esse modelo, melhorar, fazer o seu, copiar, adaptar, né? Sei lá, o próprio moedor de plástico tem uns que eu já vi, por exemplo, que são manuais. E eu vi um outro pessoal que foi lá e colocou um motor de, sei lá, de máquina de lavar roupa, que é mais forte, assim, e aí ele faz aquilo automaticamente, já é uma melhoria. As prensas, as extrusoras, tamanhos diferentes, enfim. É um projeto que vem crescendo bastante. Importante dizer que na apresentação que eu coloquei aqui, caso alguém queira, estão os links, né, para esses projetos. De novo, só reiterando também, esses exemplos que eu estou trazendo são exemplos para a gente conhecer, né, para conhecer algumas iniciativas em torno da sustentabilidade, em torno de problemas que a gente enfrenta no cotidiano, e que o meu objetivo é só que vocês conheçam. Não tem nenhuma relação com alguma expectativa de projetos que vocês podem desenvolver ou alguma coisa desse tipo, tá? É só como um ponto de partida para ir despertando ideias na cabeça de vocês, beleza, gente? Mesmo o FarmBot, uma coisinha que eu esqueci de falar, que eu descobri esse projeto por meio de um amigo que tem... Os avós dele moram na zona rural e estão bem velhinhos e estão tendo muita dificuldade de trabalhar com a horta, né? Dessa chácara onde eles moram e tudo mais. E aí esse meu amigo me apresentou o FarmBot porque ele queria implementar na chácara dos avós, né? Uma horta pequenininha, sustentável, que fica ali, né, perto da casa só para cuidar da subsistência. Mas isso também pode ser muito grande, pode ser alguma forma de, sei lá, gerar renda para uma população específica, de um lugar específico e tal. Dá também para pensar em desdobramentos dessa tecnologia, né? Por que não colocar um painel solar e transformar essa máquina em uma máquina autônoma, né? Não precisa ser nada tão grande. Por que não se basear nessa ideia e transformar num, sei lá, um pequeno jardim de temperos, pequenininho, portátil, e que se rega sozinho, que faz uso de energia solar. Enfim, N ideias, né? Bom, o terceiro exemplo que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho é o Tortuga Guardian. E aí eu lembro que esse vídeo está em espanhol, mas uma que dá para entender mais ou menos a maior parte das informações, mas o que for mais importante eu explico na sequência, tá bom? Vamos ver esse terceiro vídeo? Estamos en la playa El Jobo, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Liberia, en Costa Rica.
Aquí es donde vamos a ensayar un dispositivo que nuestro equipo ha construido en los últimos días. Estamos haciendo un dispositivo que hace lecturas de calidad de agua. La principal es sobre los microplásticos soludos en agua. Tiene una forma de tortuga, por eso le llamamos tortuga guardián. El dispositivo ha pasado las primeras pruebas. Está flotando y transmite los datos a un receptor en la playa. Desde allí, el usuario los descarga con un celular o una computadora. En el futuro, el dispositivo enviará los datos directamente a la nube. No necesitará que los investigadores cambien en la playa. Podrá hacer la tomada de datos directamente de su oficina. De vuelta al taller, nuestro equipo está haciendo los últimos ajustes en la electrónica del dispositivo. Veamos qué hay adentro. Este sensor es el corazón de nuestro proyecto. Con luz infrarroja medimos la cantidad de microplásticos. Pero eso no es todo. Agregamos otros sensores para medir variables relacionadas al cambio climático. Por ejemplo, este sensor de pH nos ayuda a conocer qué tan ácida está el agua y qué tanto está impactando organismos como moluscos y corales. De este otro, obtenemos la temperatura y podemos predecir cambios en el ecosistema. Este sensor nos indicará qué tan limpia o turbia está el agua para relacionarlo con la presencia de microplásticos. Finalmente, le agregamos un GPS para saber la ubicación exacta de los datos. Se necesita un barco o un sumergible para tomar muestras de microplásticos en el mar, y eso cuesta miles de dólares. Pero nuestra tortuga guardián no. Está hecha en parte con materiales reciclados y otra parte son materiales más específicos que hemos pedido fácilmente por internet. En total no nos hemos gastado más de unos $350. Con nuestra tortuga guardián queremos facilitar la ciencia ciudadana. Toda la documentación de cómo construirla y usarla la subiremos a la red y estará disponible bajo una licencia abierta. O que ha mais me impressionado foi a Beto, niño que não vai à escola, pero desenhou bote para quitar os plásticos da praia e com a tortuga ele obteve em suas manos a chance de fazer ciência. Isto é ciência cidadã. Legal, né, gente? Então, o Tortuga, ele é um projeto, não sei se ficou claro pelo vídeo, que tenta fazer leituras, né, da qualidade da água em determinado local. Por que ele é legal, assim? A pesquisadora fala justamente que com esse projeto é capaz, você consegue reduzir muito o custo, né, de fazer uma pesquisa mais aprofundada de qualidade da água, que hoje em dia você precisa de um barco, você precisa alugar um barco, pagar, enfim, ou uma instituição precisa comprar, né, ir lá, fazer as medidas, levar para um laboratório e tal. E então esse bot, né, esse robozinho, ele tem um sensor infravermelho, ele tem uma câmera, que é essa justamente que está com a imagem à direita aqui do slide, que mostra a disposição de partículas naquela água, consegue identificar quando é microplástico. Ele tem também um sensor de temperatura, e a ideia é que ele seja autônomo e passe todas essas informações via web, né? Já vá subindo em tempo real conforme ele vai coletando essas informações para a nuvem, e aí o pesquisador nem precisa estar junto do robô para obter essas informações. Se ele tiver no alcance de uma rede, por exemplo, de celular, o robozinho já vai mandando todas as informações direto para um site, enfim, para um endereço na web que o pesquisador pode coletar. Isso faz parte de um projeto de ciência cidadã, né? Então, um dos depoimentos ali fala de um menino que não vai para a escola, mas que teve a chance, então, de construir um robô que tem a chance, assim, que tem um robô que pode ajudar, né? Tem o potencial de ajudar a melhorar a própria comunidade onde esse menino vive. Então, apesar de ele não ir para a escola, ele estava lá fazendo ciência, aprendendo tecnologia, se relacionando com aquilo de forma a melhorar a comunidade onde ele mora. Então, é isso que os meninos aí chamam de ciência cidadã. Então, o Tortuga, ele é um projeto bem menos conhecido que os outros dois, mas que eu achei muito interessante trazer aqui,
porque ele tem uma pegada de sustentabilidade, tem alguns elementos ali que são garrafas plásticas, né, os flutuadores são reutilizados, usa super pouco material, usa tecnologias que são livres e abertas, tem essa proposta de ser, como eu disse antes, open source, né, que é aquilo que a gente disponibiliza a receita do bolo gratuitamente para as outras pessoas, não só gratuitamente em termos de preço, mas também de forma aberta, né, para que as pessoas possam de fato se apropriar daquilo. Então, chegamos ao nosso bloco 2 aqui, e algumas perguntas foram feitas, né, entre a primeira parte e agora, e eu queria aproveitar para responder, mas fiquem à vontade para ir perguntando aí, tá bom, pessoal? Vou voltar em algumas perguntas lá em cima, né? O Fabrício, meu xará, Fabrício Araújo, um canal do YouTube seria um exemplo de protótipo de tipo material digital? Sim. Na verdade, o canal do YouTube, às vezes, já nem é mais o protótipo, dependendo do que for. Vamos supor que você queira falar sobre divulgação científica. Poxa, um canal do YouTube já é mais do que um protótipo, mas prototipar isso antes, fazer alguns testes, né, entender nível de engajamento, o que acontece se eu colocar um filtro super pesado, e se eu colocar uma imagem mais limpa, e se eu fizer entrevista com pessoas, e se eu chamar um pesquisador convidado. Então, todos esses testes, essas ideias, você pode fazer de forma preliminar, e sim, eu, Fabrício, classificaria como um protótipo de material digital, sem dúvida. O Igor, qual seria a melhor abordagem para prototipar uma ideia de forma sustentável e econômica? Meu conselho se for algo relacionado à ciência ou à tecnologia, é possível, antes de gastar um centavo, a gente simular tudo isso por aplicativos, em geral na internet, né? A maioria das universidades grandes e públicas, elas têm alguns simuladores muito interessantes. No infográfico tem um que eu vou mostrar para vocês também, então o infográfico vai dar uma ajuda com algumas dessas coisas, mas pensando de forma sustentável e econômica, no primeiro momento não gastar nenhum material. Aí na sequência, para ser sustentável, vamos tentar, pescando inclusive a ideia desse Tortuga Guardian. Então, como que eu consigo fazer um protótipo que use materiais reutilizados, né? Então, eu vou usar garrafinhas plásticas como flutuadores. Acho que isso tem muito a ver com sustentabilidade e, claro, economia, né? A não ser que a solução para o seu problema seja um produto, né, um elemento, não sei, que seja sustentável e econômico. Aí você vai ter que pensar em transformar ele num protótipo, um pouquinho mais complexo, mais desafiador, né, mais legal. Acho que isso também responde um pouco a pergunta do Galileu, como iniciar uma prototipagem inédita com recursos naturais que envolve sustentabilidade. Tudo a ver com o Tortuga Guardian também, eu acho, né? Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta. Como iniciar uma prototipagem inédita? Acho que, assim, o primeiro ponto é buscar muitas referências para ver o quão inédita ela é. Até porque, o que eu diria? Que às vezes uma coisa inédita é só juntar duas coisas que já existem, né? Então, na verdade, esse é o grande segredo da criatividade, você ter boas referências. Então, fuça muito em referências, busca onde você puder. Esses exemplos que eu dei são apenas pontos de partida. No infográfico tem alguns outros pontos de partida para vocês irem refinando as buscas. Mas, assim, o Google é nosso amigo, a internet quebra essas barreiras, né? Revistas científicas, sites de universidades, divulgadores científicos, isso tudo é muito importante. E, às vezes, a gente apela para o Pinterest. Vai lá, joga uma ideia, porque ele é muito visual e tem muita informação rápida, né? A Daniele pergunta aqui, qual a perspectiva de custo para a construção de aplicativos que incentive essas pesquisas de projetos sustentáveis? Eu não sei se eu entendi a pergunta, Daniele, mas perspectiva de custo para a construção de aplicativos. Isso acho que tem a ver com os honorários daqueles que vão programar. Mas você pode criar versões preliminares desse aplicativo, e às vezes versões muito boas e funcionais, por meio de linguagenzinhas de programação adaptadas, né? Tem uma que eu vou mostrar mais para frente, que é o MIT App Inventor, que o pessoal lá do MIT criou, que você cria aplicativos Android. E é super visual. Primeiro você monta o layout, né, clicando com bloquinhos que você arrasta, e a parte de programação também é super simplificada. E a melhor parte ainda
é que tem 200 milhões de tutoriais desse negócio na internet, inclusive em português. Então, eu fiz um, por exemplo, que meu celular se conectava via Bluetooth a uma horta. Dei o exemplo da horta porque eu realmente fiz, assim. Então, eu tinha uma hortazinha lá, portátil, e aí eu conseguia ligar a luz, desligar a luz, ligar os regadores e desligar os regadores por meio de um aplicativinho de celular que eu fiz, assim, 1 hora, seguindo um tutorial, porque eu nem tenho muita expertise nessa linguagem de programação. Tem ferramentas livres para prototipagem de app? Tem, essa que eu falei, mas tem algumas outras também, né? Mas o mais comum, que tem mais documentação, que é mais confiável, justamente por ter uma comunidade grande em volta dele, é o MIT, que é do MIT, inclusive, o App Inventor. Mas, se você for prototipar outras coisas no aplicativo, por exemplo, o exemplo que eu dei atrás, de terceira idade, antes de testar a funcionalidade, a gente tem que testar outras coisas, que é visual, layout, navegação, a fluidez da informação. E aí, tem uma série de ferramentinhas que podem ser mais úteis, antes de chegar na programação, eu quero dizer, porque elas são feitas para testar experiência de usuário, né? Então, também lá no infográfico, falando um monte de coisa que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente vai ter lá algumas palavras que são clássicas, né? Então, o que é o X, né? Experiência do usuário, User Experience, né? Experiência do usuário. Como vai ser a experiência do usuário desse seu aplicativo? Isso é muito importante, né? Acho que todo mundo aqui já teve a experiência de usar um aplicativo que não funciona muito bem. A hora que você clica num OK, sobe uma mensagem que esconde o botão e aí você tem que fazer uma gambiarra para conseguir usar o próprio aplicativo. Isso são aplicativos mal prototipados ou um pouco mal executados às vezes, né? Ou que não funcionam em todos os dispositivos de forma igual. Então, assim, para prototipagem de aplicativo, que é o grande momento da história que a gente está, né? De programar aplicativo mesmo, tem muita coisa legal. Eu separei algumas para mostrar para vocês aqui. Acho que hoje eu consigo mostrar uma, assim, só o nome, dar um endereço, mas aí vocês podem fuçar no infográfico e lá tem alguns links, inclusive para alguns tutoriais dessas ferramentas, beleza? Mais alguma questão, pessoal? Ou podemos ir para o próximo bloco? Beleza, vamos para o próximo bloco, então. Que é o nosso infográfico. Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora é navegando direto no próprio infográfico. Só vou mostrar para vocês o que tem ali. A gente chamou de infográfico, mas é um infográfico interativo, com bastante referência, link, um monte de coisa. Então, o que ele é, como usar e como ele está organizado. Eu vou cortar, então, o compartilhamento da minha tela, que eu vou trocar para a do infográfico. Mas ele tem essa carinha que vocês estão vendo aqui e já vamos ver ele funcionando. Só um instantinho. Cadê? Aqui. Só um instantinho, gente. Bom, então esse aqui é o infográfico, que é uma versão do infográfico que está disponível na plataforma do Prêmio, para vocês darem uma olhadinha. E ele começa com justamente o motivo da gente estar aqui, que é essa palavra, o que é prototipagem, né? Então, clicando aqui, como eu disse, ele é um infográfico interativo. Então, a gente tem uma definição de prototipagem, que é a mesma que eu trouxe na apresentação aqui para vocês, né? Vem do mesmo material. Então, o que é prototipagem? Tirar as ideias e explorações de dentro da cabeça e colocá-las no mundo. Qualquer coisa que tome uma forma física. E aí, tem esses 3 bloquinhos aqui, que são muito bacanas, né? Eu estava falando agora de algumas coisas que estão aqui no palavras-chave. Então, a gente tem esse mapa mental, que só aqui tem um pouco de tudo que eu falei. Eu já falei de eletrônica, fabricação digital, mockup, hardware,
protótipo, design thinking, eu falei de UX, aqui tem UI, CNC, né? Você pode clicar em alguma dessas palavras aqui, por exemplo, UI, né? Que eu estava falando sobre essa pergunta a respeito de prototipar aplicativos, né? Então, o que é UI? User Interface, onde o usuário interage com o produto. É um amontoado de botões, cores, títulos, textos, microinterações. Todos esses detalhes devem ser coerentes com a experiência do usuário e a identidade da marca do produto em questão. Então, a interface de usuário, aquilo que o usuário vai utilizar para navegar, por exemplo, no seu aplicativo, né? Uma outra ideia que eu estava falando é a IoT, a internet das coisas. Quando eu conecto o meu celular via internet na minha horta e eu consigo ter, ou voltando na ideia da tartaruga, do Tortuga Guardian, quando eu tenho um robô que está lá coletando dados em tempo real da água daquele lugar e mandando para mim via internet, eu já estou começando a trabalhar com a internet das coisas. Então eu tenho um mecanismo ali que está conectado à internet, trocando informações com o outro, né? O próprio FarmBot também atua um pouquinho dessa maneira. Uma palavra que eu falei lá no começo, essa aqui, ó, iteração, que é uma ideia de repetição, visando sempre a constante evolução e aprendizado no processo. Tem a ver com aprimoramento de um protótipo, por exemplo. Então, eu convido todo mundo a dar uma boa olhada nesse glossário que a gente preparou para vocês aqui, que tem termos ligados a desenvolvimento de aplicativos, a design gráfico, a programação, né, o próprio termo que entra aqui é aplicativo, a fabricação digital, como CNC, a própria fabricação digital, que, só para ficar claro, vamos ver. Fabricação digital é a produção de objetos físicos a partir de modelos digitais. Suas formas mais comuns são a impressão 3D, a fresa CNC e o corte a laser. E aí, só clicar fora aqui, e a gente tem essa segunda parte aqui, que são as ferramentas. Tem muita coisa aqui para vocês olharem e pesquisarem, enfim, experimentarem. Eu separei por algumas grandes áreas, mas aqui em design, por exemplo, tem o Ninja Mock, o Figma, o InVision, o Marvel Pop, o Fluid. Todos esses você pode usar, na verdade, para simular interface de usuário de aplicativos. Então, eles não estão em programação, porque eles são feitos para a gente simular aquilo que eu estava falando, de interface de usuário, layout, qual o tamanho, quais as cores que eu vou usar, como vão ser os ícones, como vão ser as fontes que eu vou usar nesse meu aplicativo. Então, esses primeiros aplicativos que estão aqui, né, os sites, recursos que estão aqui, de modo geral, eles são mais legais para isso. O Marvel Pop é um que eu sempre mostro com um pouco mais de profundidade, não no webinar de hoje, mas sem dúvida mais para frente, porque ele é fácil de usar, super legal, funciona em qualquer celular, e se você fizer bem legal, você vai ter uma sensação ótima de como funciona a navegação daquele aplicativo. E, inclusive, dá para transformar, dá para você criar uma espécie de website, se for só alguma coisa, um aplicativo, por exemplo, que oferece informações para as pessoas, o Marvel já dá conta de fazer para você. E que tem alguns mais clássicos para design gráfico, como o Canva ou o Adobe Spark, né? Além disso, vamos subir lá para ver as outras categorias, né? Então tem o programação, design e comunicação. Programação tem o code.org, que dá para você criar algumas coisinhas e aprender programação. Mas aqui está o MIT App Inventor, que eu estava falando mais cedo. O Scratch, para quem já conhece ou já experimentou, é uma linguagem de programação mais para crianças ou para ensino de programação. O Proto.io também, que é legal para prototipar, né? Ele faz protótipos de boa fidelidade. O Thunkable também, esses três são um pouco parecidos, mas eu falei do MIT porque ele é mais famoso, né? A parte de comunicação. Então, o Padlet, o Linoit, o Explain Everything, que são todos para criar aqueles mapas mentais ou aquelas nuvens de post-its
E na minha fala eu dei um exemplo de um outro que não está aqui, que é o Jamboard, né, que é do Google. Mas como ele faz parte da suite de coisas do Google, eu acabei nem trazendo ele para cá, mas é só você, para quem tem uma conta no Gmail, por exemplo, no Google, tem lá o Jamboard, que é bem legal para processos de design thinking, né? O Padlet, ele é mais legal para você mostrar, apresentar um resultado desse processo, por exemplo, para uma pessoa. O Anchor, para quem, como eu, é fã de podcasts e gosta de produzir podcast, ele então é uma plataforma que você pode gravar, editar e já sobe para a internet, já coloca lá disponível em algumas plataformas para você. Ele é uma própria plataforma, né, de podcast. Google Sites, Wix, para desenvolvimento de websites, né? Storyboard.det para desenvolvimento de storyboards. Eu coloquei aqui o WeTransfer. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o WeTransfer, ele é uma ferramenta para transferência de arquivos grandes via internet. Ele é bem legal para isso. Sei lá, você tem 1,5 GB, né, um vídeo, um material bruto para um vídeo. Você pode mandar para uma pessoa via WeTransfer. Ele, na versão gratuita, tem até 2 GB de dados para você transferir. Então, achei importante colocar ele aqui, porque às vezes no meio de um processo criativo via internet, com pandemia, a gente se depara com esses gargalos, né? E essa é uma boa solução. Audiovisual, o Animaker, o Powtoon, que falam de animação, o Audacity, editor de áudio, né? O Movie Maker Online, um editor simples de vídeo online, o Lightworks, que é um editor mais complexo de vídeo e gratuito, né? Isso foi uma coisa que a gente pensou bastante em colocar aqui recursos que sejam gratuitos, né? E para eletrônica, que se mistura um pouco com programação em alguns momentos, né? Então, o Power Simulator, que é um simulador para circuitos elétricos, o Circuito.io, que cria, na verdade, para você códigos prontos para Arduino, Internet das Coisas, alguns sensores. O Arduino Create, que você pode usar para substituir o próprio IDE do Arduino. O IFTTT, que é muito legal para a Internet das Coisas, é uma versão simplificada de Internet das Coisas, que você pode, por exemplo, conectar diversos serviços, né? Colocar assim, um exemplo bem legal, quando virar o ano, então, assim que der meia-noite do dia 1º de janeiro de 2022, eu vou mandar um e-mail de Feliz Ano Novo para todos os meus contatos, só que eu quero fazer isso de forma automatizada. O IFTTT faz isso, né? IFTTT é a sigla para If This, Then That, que é algo do tipo, se isso, então aquilo. Então, se virou o ano, então mando um e-mail para todos os meus contatos. O Automate.io e o Electrodoc, ele é um aplicativo que eu uso muito de eletrônica. Ajuda a gente a ver código de cor de resistor, fazer alguns cálculos simples, enfim, isso aqui é mais para quem está nessa área da eletrônica, beleza? E de fabricação digital, para quem tiver acesso a uma cortadora a laser e precisa de engrenagens, eu coloquei o Gear Generator. Você só fala o tamanho das engrenagens e vai montando na tela. É muito legal e agiliza muito a vida. Mesma ideia, o Maker Case faz isso com caixas. E caixa é uma coisa muito útil para prototipar, né? Ela pode ser um suporte, ela pode ser uma câmera escura, até uma máquina fotográfica. A gente transformou uma caixinha já num microfone. E o Maker Case, você só fala também as dimensões da caixa, escolhe o tipo e ele te dá o plano pronto do corte a laser. O MaxCut, ele te ajuda a montar o seu plano de corte, né? E aqui, algumas ferramentas que são até de design gráfico, mas que eu puxei para fabricação digital porque eu uso para esse fim. O GIMP, que é uma alternativa open source ao Photoshop, por exemplo, é um arquivo de ilustração, é um programa de ilustração digital. O Tinkercad, que trabalha com desenho 3D, né? De forma simplificada, até super fácil de usar, online, não precisa instalar nada. SketchUp, um pouquinho mais complexo. O Google Blocks, que é um pouquinho de tudo, ele trabalha tanto com fabricação digital, quanto com programação, desenho 3D, e está crescendo bastante. Acho que vale a pena olhar para o Google Blocks, é bem novo. E o Inkscape, que é para desenho vetorial 2D, que é o que também é livre, gratuito, que eu uso bastante para fazer as coisas de corte a laser, né, que eu estava falando mais cedo. Pulei algumas,
só para a gente não ultrapassar o tempo aqui, a gente ainda precisa dar uma olhadinha no Inspire-se, e daqui a pouquinho eu já abro para perguntas, beleza? Nessa terceira parte aqui, perdão, só voltar, né? Nessa terceira parte da lâmpadazinha, o Inspire-se, a gente tem um monte de referências legais. Eu vou dar destaque para essa primeira, que é o Instructables. É um repositório de tutoriais de qualquer coisa que vocês queiram fazer na vida. Desde eu quero fazer um sorvete caseiro de arco-íris, até eu quero fazer um robô de Halloween para assustar as pessoas. Sei lá, quero fazer um banco de marcenaria, eu quero fazer um viveiro para passarinho. Qualquer coisa mesmo tem no Instructables, é muito legal. Fantasia, enfim. Mas muita coisa de tecnologia, de novas tecnologias está aqui, né? Vale a pena. A maior parte das coisas está em inglês, tem uma outra em português, mas é o mesmo esquema de antes. Sempre tem um vídeo tutorial, sempre tem um jeito de dar uma traduzida, sempre tem alguém que fez, vale muito a pena. Eu sempre uso como ponto de partida até para montar aula. Um outro que eu vou recomendar muito fortemente, principalmente para quem me perguntou sobre como fazer protótipos online ou ainda... E no meu caso, que eu não estou criando um produto, mas estou fazendo uma investigação científica, o PhET, ele é um simulador de experimentos em ciências. Então, às vezes, você consegue partir de um resultado simulado aqui antes de implementar isso dentro do seu projeto ou transformar isso num protótipo. É muito interessante dar uma olhadinha no PhET. Ele está dividido por diversas áreas da ciência, né? O próprio Google Earth Education, muito legal. Imagina no exemplo do Tortuga Guardian, que você poderia cruzar os dados da posição da tartaruga, do robô, e visualizar isso num mapa, né? Ou, enfim, usar o Google Earth para isso. O Google Earth Education, ele vai te permitir explorar diversos lugares do mundo visualmente. Um projeto bem legal de alunos meus, que não está usando, mas poderia usar, né? É um grupo de alunos que está pesquisando o permafrost, que é uma camada específica de terra misturada com gelo que tem numa parte específica da Terra, né? E aí, no Google Earth, daria para, né, pegar essas imagens de satélite, tentar entender como que é essa espécie de ecossistema tão distante aqui do Brasil e tal. Enfim, ó, gente, um monte de projetos legais para vocês fuçarem. WikiHouse, que é um projeto para construção de casas com uso de CNC, você, entre aspas, baixa a sua casa da internet. Thingiverse, repositório de modelos 3D para você já imprimir direto na impressora 3D. A D-School de Stanford, que é onde eu tirei boa parte do material de Design Thinking que eu trouxe para vocês aqui, né? O Design Thinking para educadores. A rede, para quem é de São Paulo, Fab Lab Livre. São 12 laboratórios de fabricação digital públicos, né, que você pode ir lá fazer oficinas, usar maquinário, etc. Projeto Semente, a turma do Hardware Livre da USP, que tem sempre uns projetos livres para você poder, né, alguns projetos de ciência cidadã, coisas de robótica, vale a pena dar uma olhadinha. O próprio FarmBot, que eu trouxe, Ciência Todo Dia, o Manual do Mundo, que acho que todo mundo conhece. Enfim, são algumas das referências que eu achei pertinente trazer aqui para o Inspire-se. E agora eu gostaria de responder últimas dúvidas. Eu vi que surgiram algumas perguntas novas aqui. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas aqui no chat, tá bom, pessoal? Ó, a primeira pergunta é do Igor. Você acha viável utilizar softwares de modelagem 3D para testar ideias, como o Unreal e o Blender? Eu acho que sim, depende da sua velocidade com que você cria as coisas nesses softwares, né? Tanto um como o outro já tem muita coisa pronta e tem uma ótima fidelidade. Então, depende também da ideia que você vai testar. Se é uma ideia, por exemplo, para o Unreal, que é uma engine, né, para jogos, se você quer trabalhar com alguma coisa que tenha interatividade, perfeito, né? Às vezes você já consegue construir sua própria solução final nesse software, né, nessa engine. Eu acho super legal criar um protótipo 3D dentro deles, né? Por outro lado,
Se for só para testar uma ideia, ver como essa coisa é, veja se não tem nada mais rápido. De repente o Tinkercad é super rápido de desenhar uma coisa simples em 3D nele. Então a ideia da prototipagem é tentar não perder tempo, é tentar testar rápido para identificar rápido aquilo que você pode melhorar, né? Então, assim, se você já tem uma ideia muito boa do que você está fazendo, acho que vale a pena ir para um software mais complexo. Se você quer só ver se a ideia é viável, aí não gasta tempo com isso, vai na solução rápida, por mais simples e, entre aspas, tosca que ela possa parecer. Tosca no sentido de mal acabada, né? Mas essa é uma ideia que não tem muito na prototipagem. Às vezes um papelão recortado é um ótimo protótipo para um celular, para você saber, por exemplo, se ele cabe no seu bolso ou na palma da sua mão, né? Tem uma pergunta que é se, em geral, a diferença entre a versão premium e a versão gratuita dessas ferramentas é muito grande. Eu tentei buscar ferramentas que nem têm versão premium, na maioria das vezes, mas algumas têm. E as de audiovisual, principalmente, vão ter uma marca d'água que vai ficar num cantinho, que eu acho que é nada que desabona um projeto. E também vale muito para o teste, assim, né? As ferramentas que a gente escolheu aqui, acho que a versão premium são muito poucas, assim, que vai acabar precisando ter uma versão premium. Se precisar de premium, com certeza tem outra que faz isso sem precisar nem de cadastro, assim. Como acessar espaços maker, já que é difícil contar com esses espaços nas escolas públicas? Ótima pergunta. Isso vai depender muito de onde você está, e principalmente pelo fato da gente estar em pandemia. Então, cada lugar vai ter suas, não próprias regras, porque a gente está sujeito a regras sanitárias coletivas, né? Mas cada lugar vai lidar com isso da maneira como puder. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem algumas unidades do SESC que tem alguns espaços maker ou mediação de projetos. Isso é bem pequeno, mas é uma possibilidade. Na cidade de São Paulo, como eu falei, tem a rede do FabLab Livre, que até onde eu sei ainda está fechado por conta da pandemia. Universidades que tem curso de design, engenharia, tem sempre um espaço maker também, grande ou pequeno, mas sempre uma impressora 3D está lá, e esses espaços tendem a ter um Open Day, que é um dia aberto, né? O Open Day você pode chegar lá e ver o que está acontecendo, e fazer contato com as pessoas, que é a melhor forma de você se inteirar do espaço, ou fazer algum agendamento prévio, né, que você já tem que submeter um projeto para poder usar aquele espaço. Mas, como eu disse, vai depender muito de cada espaço maker. A gente tem a marca, entre aspas, FabLab, em que muitos espaços makers do Brasil são vinculados a ela e que seguem as regras da rede de FabLabs, que uma delas é essa, que tem que ter um dia aberto para a comunidade de forma gratuita em geral, né? Mas vai depender muito de cada cidade, de onde você está, de como estão essas coisas funcionando, como essas coisas estão funcionando durante a pandemia, tá bom? A gente tem ainda FabLabs particulares que cobram por hora, e aí, em geral, na pandemia eles não estão funcionando, mas você, por exemplo, manda o seu projeto via internet, eles executam lá e depois você vai buscar para ter o mínimo de contato possível, algumas coisas dessa maneira. Mas então, recapitulando, dá uma olhada nas universidades que estão próximas de você, cursos de design e engenharia em geral vão ter alguma coisa, programação, cursos técnicos de mecatrônica e tal, né? Universidades públicas e particulares, tá? Das duas eu já vi FabLabs ótimos e gratuitos, né? Vê se você estiver em São Paulo, tem a rede de FabLab Livre, vale dar uma olhada. Estado de São Paulo, algumas unidades do SESC, algumas unidades do SESC fora de São Paulo também, que eu conheço. E aí, FabLabs particulares, vinculados a universidades, escolas, cursos técnicos e outras instituições, assim. Bom, eu acho, então, que a gente está se encaminhando para o final. Só vou voltar aqui para o meu slide para deixar os meus contatos para vocês. E me despedir, né? Então, pessoal, muito obrigado por terem comparecido nesse webinar. Foi muito legal, é um assunto que eu adoro
falar, assim, se deixar eu vou falando aqui sem parar, vocês já viram que eu saio falando. Estou deixando aqui na tela para vocês os meus contatos, né? Vocês podem me encontrar por esse e-mail, fbmazzuti@gmail.com, no Instagram como Mazzuti Music Hacks, e no Instagram também, e outras redes, como Máquina Tudo, que é o coletivo do qual eu faço parte. Essas fotinhos tem algumas das coisas que eu já executei, né? Muitas delas ali no campo da arte, das artes visuais, do jogo, da interatividade, da cenografia, todas interativas, usando novas tecnologias, que são as coisas que eu pesquiso. Então, para quem ainda não completou a sua inscrição no prêmio, finaliza lá a sua inscrição, cadastra seu projeto tudo certinho, vamos participar, que vale muito a pena, é muito bacana, vão ter outras formações, vocês estão com acesso a um material muito bacana, façam um ótimo proveito de tudo isso, e muito obrigado novamente. Eu vou passar a palavra, então, para Juliana. Valeu, gente. Obrigada, Fabrício. Quanta informação, imagino que a cabeça dos professores está borbulhando de ideias. Esse é um caminho com muitas possibilidades. Me fez lembrar de um outro webinar que a gente teve sobre cultura maker. Então, queria destacar aqui para o professor que deseja começar a prototipar antes de uma impressora 3D, ou de um laboratório super equipado. A gente está falando de uma mudança de postura. Ou seja, os pré-requisitos estão muito mais na ordem dessa cultura que pressupõe ensinar propiciando experiências mão na massa, estar aberto para escutar os estudantes, estimular a autonomia e a cooperação entre os estudantes, né? Então, pessoal, depois dessa excelente apresentação do Fabrício, eu quero mostrar para vocês onde vocês vão encontrar o infográfico. Eu vou compartilhar a minha tela. Então, vocês vão entrar no site do prêmio, clicar ali no botão entrar, vão colocar o e-mail e a senha de vocês, ou o CPF, enfim, fazer o login aqui, clicar no botão entrar, e aí vocês serão direcionados para o ambiente do projeto que vocês estão inscrevendo ou que já concluíram a inscrição. Tem um projeto aqui, e aqui em cima, ó, a gente tem dois botões. Um, webinar prototipagem, onde vocês vão poder assistir de novo essa apresentação do Fabrício, se quiserem, vai ficar aqui gravado. E aí, na descrição do vídeo do YouTube, que vocês podem acessar clicando nesse botão, a gente também já disponibilizou um link para a apresentação que o Fabrício usou aqui no evento de hoje. E o infográfico que ele navegou e que estamos lançando em primeiríssima mão hoje nesse evento, vocês podem acessar clicando neste botão, infográfico prototipagem. E aí vai carregar para vocês, dentro do nosso site, o mesmo infográfico que o Fabrício mostrou e que vocês vão poder explorar com mais tranquilidade, dando ênfase nas informações que acham mais relevantes para o projeto de vocês. Então, podemos parar de compartilhar minha tela. Como a Gisele Pereira falou agora aqui no chat do evento, né? Ela falou que ela utiliza várias dessas ferramentas, mas nada melhor do que encontrá-las em um único lugar. Então, foi exatamente essa a tentativa, Gisele, de facilitar a busca e a pesquisa de vocês. Então, os últimos recados antes da gente encerrar o encontro de hoje, queria reforçar, assim como o Fabrício, o convite para vocês concluírem a inscrição do projeto, o prazo é até o dia 30 de junho, tá chegando, então não deixem para a última hora. Lembrando, gente, que a gente viu aqui ferramentas que dão conta de protótipos de baixa, média e alta fidelidade, não é mesmo? Mas que neste momento, a inscrição do projeto, vocês podem inscrever apenas uma ideia.
E queria dizer também que vocês não estão sozinhos, porque os projetos que avançarem para a etapa semifinalista vão contar com uma mentoria individualizada, um mentor especialista para ajudar professores, estudantes a desenvolver esse protótipo, a desenvolver esse projeto. Então, inclusive, vai ter um webinar sobre prototipagem na mentoria para os estudantes. Imagina que bacana os estudantes terem acesso a esse conteúdo também e poderem ampliar seu repertório num assunto que eles são tão interessados, né? Quando a gente encerrar as inscrições do prêmio, esse infográfico vai também ser disponibilizado lá no ambiente dos estudantes, no site do Respostas para o Amanhã. Por enquanto, ele é exclusivo só para quem está inscrito. E um último recado, gente, a gente acabou de lançar um material muito legal para apoiar vocês, professores, no trabalho por projetos com os estudantes. É um guia, chama Guia Prático para Inovações no Ensino de Ciências. Vou pedir para a nossa equipe colocar o link para vocês fazerem o download gratuito desse material, com muitas dicas de atividades para os professores conduzirem essa mediação nesse trabalho por projetos com os estudantes. E é isso, esse webinar, esse infográfico, o guia, entre outros materiais formativos disponíveis no nosso site, buscam ajudar vocês, professores, nessa empreitada de engajar e motivar os estudantes através de inovações na sala de aula, e certamente a participação no prêmio é um desses motivadores para os jovens, porque a gente já observou em depoimentos de jovens, tantos jovens que participaram aí ao longo de todas as edições do prêmio. Então, estamos chegando ao fim desse webinar. Quero agradecer a participação de todos e todas no chat, agradecer bastante a presença do Fabrício também, e é isso, pessoal. Um grande abraço para todos vocês, e até mais.